Olá, meus amigos, estamos começando mais um conteúdo aqui pelo canal Bora Pra Cima. Neste domingo 4 de fevereiro é dia de clássico. Clássico 771, segundo os historiadores, o clássico mais disputado do planeta. É o nosso Repá, é o Repá aqui em Belém do Pará. Vamos fazer uma grande resenha aqui no canal Bora Pra Cima com colegas da imprensa. Tem o pessoal da internet também que vai participar dessa resenha. Daqui a pouco eu vou apresentar todos os nossos convidados, mas antes, aquele mandamento do YouTube, né? Vai lá, aperta o dedo, dá o like, curte bastante, valoriza esse nosso conteúdo, se inscreva no canal, faça também comentários e também o que é importante, você tem que compartilhar, espalhar esse nosso conteúdo. Vamos fortalecer o canal Bora Pra Cima. Então vamos lá começar a apresentar os nossos convidados. Olha aí, Liane Coelho, Rádio Clube do Pará e também TV Cultura. Quem mais está com a gente? Grande Xarel, Júnior Moraes Xarel, ex-jogador de futebol da TV Xarel. André Júnior do Grupo Liberal aí, Rádio Liberal também com a gente. Paulinha Marrocos, que é da TV RBA, também criadora de conteúdo. Marquinho Belém, ex-jogador de futebol, também cronista esportivo dos mais abalizados. O Fernando Costa, que é da página Diário Paysandu, do perfil Diário Paysandu, e o Schmidt Riage, do canal Chaves Remista. Portanto, são esses nossos convidados com quem a gente vai resenhar. E eu já vou começar então com a primeira que eu apresentei, que foi a Liane Coelho. Liane, muito obrigado pela tua participação aqui. A gente pode esperar aí um clássico de bom nível já nesse Repá de domingo? Olá, Plácido, prazer imenso falar com você, abraço para todos. Que honra estar aqui nesse bate-papo, que a gente já pode considerar um pré-clássico, né? Já estamos caminhando para o clássico. Então, Plácido, a minha expectativa para esse jogo de domingo é sim um jogo mais técnico. Nós temos aí um curto espaço de tempo, né, de campeonato paraense, dos times ainda em entrosamento, mas pelas peças apresentadas por Remo e Paysandu, é algo muito diferenciado, é algo mais estudado, mais selecionado. Eu te confesso que por parte do Paysandu, quando tem, na verdade, a pré-temporada e o anúncio dos nomes do elenco, a gente começa já a fazer algumas projeções baseadas nos currículos, né? Nos últimos jogos, nos números apresentados. E do Paysandu ele foi uma incógnita, porque teve muita gente que veio de fora, gente que veio da Finlândia, enfim, que eu te confesso que eu não estava acompanhando e talvez muita gente não. Então, eu comecei a entender como ia funcionar esse Paysandu já de fato com os jogos rolando, né? Inclusive, eu acho que o último jogo do Paysandu foi o melhor jogo até aqui apresentado de maneira coletiva, né? Da gente conseguir ter um direcionamento, talvez compreender um pouquinho o que o Hélio pensa com as peças que ele trouxe, enfim. Então, acho que foi o melhor jogo até aqui, né? E diante disso, vendo a movimentação dentro de campo, vendo jogadores que podem atuar em áreas diferentes, né? Ora zaga, ora pela lateral, ora pelo lado direito, lado esquerdo, enfim. Eu acho que o Paysandu fez um planejamento mais amplo, um planejamento mais trabalhado, um planejamento mais técnico, né? De jogadores um pouco mais técnico, na verdade, considerado ao que a gente tinha no elenco passado. E realmente é o que era esperado para o Paysandu, já que estamos falando de uma Série B. A Série C, ela é um campeonato mais pegado, a Série B é um campeonato mais técnico, então ela exige isso. Até os times que caem da Série A, grandes times que caem da elite do futebol para a Série B, são times ainda assim mais técnicos, né? Então é aquela frase clichê da virada de chave, mas realmente é isso, né? É o que espera-se de um Paysandu mais estruturado, mais técnico para de fato brigar aí por uma boa campanha numa Série B e quem sabe para uma Série A. Falando de Clube do Remo, eu acho que o Clube do Remo ele foi até ousado, porque em contrapartida disputa uma Série C, que repito, é o campeonato mais pegado, mas tem um elenco mais técnico também, né? Trouxe nomes importantes como o próprio Camilo, a gente já conseguiu ver isso dentro de campo, que é um jogador inteligente, é um jogador que dá direcionamento, que divide a bola muito bem, coordena, organiza tudo, então é um jogador mais técnico, né? E diante de todos esses nomes apresentados e do que a gente tem até aqui, eu tenho essa expectativa da gente ter não só um clássico, mas jogos aí pela frente, mesmo em campanhas diferentes, mais estudado, mais trabalhado,
sabe? Não tão corrido, não tão pegado, mas de uma maneira talvez diferenciada e dentro do que a gente espera de Remo e Paysandu, que são dois grandes times, né? Então, para este Repá específico, já que a gente está falando de um curto espaço de tempo, de poucos jogos até aqui, Remo e Paysandu enfrentaram times que tiveram investimentos abaixo, né, do elenco, financeiramente falando mesmo, né, do que se espera pela frente de um campeonato brasileiro, de uma Série B, de uma Série C, enfim. Mas, pelo que foi apresentado até aqui, ou pelo menos tentando compreender um pouco da teoria do que tem no papel de Hélio e Catalá, eu acredito sim que a gente pode ter um clássico mais técnico e talvez mais até prazeroso de ver, porque é mais inteligente, é mais movimentado, é mais jogado de fato, né? Então, eu acho bacana e tenho essa expectativa realmente pela montagem do elenco, pelos nomes apresentados, né? Pelo que a gente viu dentro de campo até aqui, repito, em um curto espaço de tempo, mas sim um clássico diferenciado, mais técnico. Beleza, tivemos aí então a primeira participação da Liane, ela vai voltar com a gente daqui a pouco. Agora, vamos lá, chega mais, Júnior Moraes Xarel da Xarel TV, cronista esportivo também, ex-jogador de futebol. Xarel, eu queria te perguntar o seguinte sobre o clássico. O clássico ele é mais transpiração ou inspiração? Me diz aí. Fala, Plácido, tudo bem, meu irmão? Pô, primeiramente, obrigado aí pelo convite de participar aí do canal Bora Pra Cima, que você vem realizando um grande trabalho aí, meu irmão. Você é referência, você sabe disso. Plácido, quanto a isso, cara, eu acho que é um misto, né, de transpiração com inspiração, né? Se o time tiver os dois, né, a transpiração e a inspiração é até melhor. Sendo que, às vezes, a transpiração, que quer dizer vontade, garra, força, leva vantagem aí. Mas se o cara tiver inspirado, meu irmão, e acertar um chute, uma jogada, um drible e decidir o jogo, é bom, né? Mas eu creio que não pode faltar transpiração. Em Repá, a transpiração, a força, a garra, a vontade, ela tem que existir e tem que ser maior até do que a inspiração. Porque às vezes os caras não estão inspirados, né? Mas aí na vontade, na força, o cara consegue desempenhar um bom papel, fazer uma jogada, chegar numa bola difícil e dar passe para gol, enfim. Tem que ter transpiração. Se tiver os dois, beleza, é até melhor, né? Mas a transpiração, na minha opinião, é o mais importante num clássico como esse, que move a cidade. No início da semana, todo mundo já fala de Repá, a torcida já fica eufórica nas feiras, nas ruas, no trabalho. Então, o jogador ele tem que ter essa consciência, principalmente quem é de fora. Os da terra já conhecem, né, a história do Repá, o que é um Repá. Agora, os de fora, muitos pensam que é um jogo comum, um jogo qualquer, estão totalmente enganados. Então, se esses caras não tiverem transpiração, eles vão passar batido e pode ser fatal, meu irmão. A inspiração, ela acontece num lance, numa jogada, num chute, numa rara felicidade, também acontece. Se tiver os dois, volto a dizer, beleza, é tranquilo, dá para o cara sair vitorioso. Mas a vontade, a transpiração, ela é primordial num clássico como esse aí, que move as duas maiores torcidas do norte do Brasil, o clássico mais jogado do futebol mundial, né? Vamos aí para o Repá 771. Se tiver inspiração e transpiração, é melhor para o atleta, a torcida agradece. Mas tem que ter a vontade acima de tudo. A transpiração vale e vale muito num clássico como esse, entre Remo e Paysandu, Plácido. Valeu, grande Xarel. É isso aí, daqui a pouco você vai voltar também, hein? O papo agora é com o André Júnior, do Grupo Liberal, da Rádio Liberal. O questionamento com o André é uma pergunta fácil, André. Repá, tem favorito na tua opinião? Seja bem-vindo. Fala, Plácido, beleza? Um abraço para você, para toda a galera ligada com a gente aqui no Bora Pra Cima. Eu acho que em alguns momentos o Repá ou o clássico tem favorito, né? Tem momentos que tem favorito. Agora, você chegar em melhores condições, com melhor retrospecto, com melhor desempenho recente, pode lhe dar um favoritismo numa análise pré-jogo, mas isso não significa que você vai conseguir vencer, isso não significa que você de fato já tenha a vitória na mão. O favoritismo ele está aí para ser quebrado. O favorito não significa que tem uma vitória na mão, muito pelo contrário, ele tem que dentro de campo provar esse retrospecto recente de superioridade. Então, em vários momentos, nós já tivemos equipes, ou Remo ou Paysandu, que chegou melhor, que chegou considerada favorito no clássico.
e que foi derrotada. Isso acontece com frequência. Então acho que em alguns momentos isso pode acontecer. Pode ter um favorito, pode ter uma equipe que está com uma campanha bem melhor, com desempenho bem melhor. Agora, nesse momento não é o caso. Eu vejo muito equilíbrio. O Paysandu tem um jogo a mais. Esse jogo contra o Águia eu acho que deu uma elevada aí no nível de jogo do Paysandu, isso é importante. O Remo, 2 jogos apenas, no último jogo uma vitória magra, teve um tempo maior de preparação. Como o último jogo do Paysandu foi final de semana passado, não creio que isso vai ter alguma interferência, mas nesse caso específico eu vejo muito equilíbrio mesmo, e acho que nesse clássico não tem favorito. Em outros momentos já tivemos sim, acho que equipes que chegam em momentos melhores, mas eu vejo para esse jogo um equilíbrio muito grande. Eu vejo que nesse momento não existe favorito por conta do equilíbrio, mas não significa que em outro momento esse favoritismo não possa acontecer. Acho que pode sim, mas hoje, nesse clássico que vai acontecer no domingo, nós não deveremos ter favorito. Acho que as equipes chegam em situações muito igualitárias, muito parecidas para o clássico. Grande André Júnior, sabe muito. André, vai voltar também daqui a pouco. Agora o papo com a Paulinha Marrocos. Paulinha, o Repá, ele é realmente um acontecimento, né? Qual é a tua relação com o clássico Repá? Conta aí pra gente. Oi, Plácido, tudo bem com você? Tudo bem por aqui também. Olha só, Plácido, a minha relação com o Repá é a melhor possível. Foi em um Repá onde eu iniciei aí a minha carreira profissional como apresentadora de TV, né? Ainda apresentando o meio de campo em um dia muito especial, um dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Dia de um Repá, aí onde a gente vive essa atmosfera diferente. Eu, como paraense raiz, admiro muito e aproveito bastante este clima de Repá, onde a gente aproveita aí a interação das torcidas, né? Aquela avacalhação, né? Tudo isso a gente sabe que rola na nossa cidade, um encarnando no outro, e é muito legal. E para mim, então, esse dia é muito significativo e tem um marco aí do Repá, né? Foi o dia que eu cobri também a partida como repórter de rádio, né? Eu também, então, fiz 2 coberturas aí, uma como apresentadora pelo meio de campo, pela TV Cultura, e uma como repórter de rádio pela Rádio Clube do Pará. Então é um dia muito significativo para mim. O Repá tem aí nessa história na minha vida profissional, e não tem como falar de Repá, no meu caso, sem lembrar disso tudo. Paulinha Marrocos vai retornar daqui a pouco também. Quem tá na fila aí? Marquinho Belém, também na resenha com a gente, ex-jogador de futebol, grande Marquinho Belém, hoje cronista esportivo, o cara do Repatu também, que visita o interior aí, né, Marquinho? O papo com o Marquinho é o seguinte: Marquinho Belém, me diz, quem tá mais preparado para esse Repá? Plácido, essa questão, sabe, de quem chega mais preparado ou não, isso aí é muito relativo, né? Pra gente que já esteve lá dentro, que jogou vários clássicos como esse, você como um profissional da imprensa que também cobriu, trabalhou, narrou vários repás da sua vida, né? Você sabe que nem sempre aquele que chega mais bem preparado, teoricamente, é o que vence a partida. Você sabe que aquele que não está tão bem preparado, teoricamente, acaba se superando, né? Acaba fazendo um bom jogo, entendeu? Um jogo que realmente errou o mínimo para sair com a vitória, até porque é assim que tem que ser quando você pega uma equipe mais bem preparada, vamos dizer assim, né? Você tem que saber marcar bem essa equipe e aproveitar as oportunidades, seja no contra-ataque, seja numa bola parada, enfim, né? É importante você aproveitar aquilo que o jogo está lhe propondo para você sair vencedor, né? Mas analisando o cenário, tá? Eu vejo que o Paysandu está com mais ritmo de jogo porque cumpriu aquilo que estava programado na tabela do Campeonato Paraense. Fez seus 3 jogos, né? E o Paysandu estava dando margem que ia evoluir nos 3 jogos que fez. Que aí foi aquele último contra a equipe do Águia, né? Fez um jogo de imposição, um jogo onde o time mostrou que está melhorando, evoluindo muito fisicamente, taticamente, em termos de entrosamento também, né? Fazendo o seu centroavante, né, se tornar artilheiro, né? Um time que joga muito pro Nicolas, né? E foi o que aconteceu. Então o Paysandu fez isso dentro da casa do adversário, diante da equipe do Águia, o atual campeão paraense, né? E o Paysandu foi lá e fez o seu melhor jogo na temporada. Então o Paysandu ele tá com mais ritmo de jogo e vai ganhando entrosamento com essa sequência de jogos. Por outro lado, o Remo ele faz 2 jogos. Faz um jogo contra um time debutante, né? O caçulinha do Campeonato Paraense, que é o Canaã.
faz um jogo no primeiro tempo e outro jogo no segundo tempo, mas mesmo assim ganhou de 5-0, tá? E depois pega o Castanhal, já uma equipe já de tradição, uma equipe acostumada com o Campeonato Paraense, uma equipe mais encardida, né? E aí já foi um placar magro, um placar apertado. Mas o Remo teve outras oportunidades para melhorar esse placar, mas não soube aproveitar as oportunidades. E aí o que acontece, Plácido? O Remo não conseguiu cumprir seus 3 jogos por conta da situação do gramado lá de Paragominas, diante da equipe do Tapajós, que está mandando os seus jogos, ou mandaria os seus jogos lá em Paragominas. A gente não sabe como é que vai ser agora, né? Se o Tapajós vai ainda mandar jogos no Paragominas ou vai ser um eterno visitante por não ter mando de campo. Então, o que acontece? Nessa brecha, é uma brecha que todo treinador gosta, é uma brecha que todo preparador físico gosta, para justamente potencializar sua equipe. Para ele pegar esses 2 jogos que o Remo fez, analisou com certeza, né? Pega os vídeos, pega tudo que o staff entrega, e aí vai corrigindo aqueles erros, vai fortalecendo, vai potencializando, vai buscando nesse intervalo que foi dado, melhorar sua equipe em todos os sentidos, para quando chegar no próximo jogo, o time errar o mínimo. E esse próximo jogo é contra o Paysandu. Então, por isso que eu acredito que esse tempo que o Remo teve aí, que o Catalá teve, com a sua comissão técnica e os jogadores, foi muito importante para justamente você se preparar bem para o seu rival, para um time que é o Paysandu, que já está evoluindo, né, já está melhorando bastante. Muitos jogadores, né, cresceram muito nesse terceiro jogo e vão com essa pegada para o Repá. Então, não deixa de ser um equilíbrio. De um lado, um time que está entrosado, né, que está com ritmo de jogo. Do outro lado, um time que não está com esse ritmo de jogo, mas teve um bom tempo para se preparar para enfrentar o seu rival, que é o Paysandu. Então, vai ser um jogo muito equilibrado, onde você sabe que os detalhes que vão decidir essa partida. Belo depoimento aí do Marquinho Belém, sabe muito também o Marquinho Belém. E agora recebendo o Fernando Costa, que é do perfil Diário Paysandu. Vai dar a sua opinião muito mais como torcedor, é ou não é verdade? Eu imagino, Fernando, que os torcedores estão otimistas por uma bela apresentação do Paysandu, por um bom resultado. Mas o que é que leva os torcedores a estarem otimistas? Me diz aí. Então, Plácido, eu acho que o torcedor bicolor, ele está otimista em razão justamente da última atuação do Paysandu, né? O Paysandu, ele fez uma atuação segura contra o Águia de Marabá, o atual campeão paraense, venceu por 3-0, teve destaques individuais na partida, como o Brian Borges, que jogou ali no meio de campo, né? Ele fez uma dobradinha ali pelo lado esquerdo com o Kevin, jogando pelo lado do campo. O Jean Silva também fez uma boa partida. E o Nicolas, que fez 2 gols, artilheiro do campeonato com 4 gols, né? Ele foi talhado para vestir a camisa do Paysandu, se sente bem em Belém, jogando pelo Paysandu. Então, o otimismo, ele é grande em razão dessa última atuação, que foi uma atuação mais segura e que deixou o torcedor bicolor um pouco mais tranquilo em relação à formação do time, né? A formação do time que vai futuramente, né, estar disputando aí uma Série B e outros campeonatos. Com relação ao clássico, alguns fatores eles têm que ser trazidos para análise, né? O Hélio, ele deve ter algumas dúvidas para escalar o time em razão de jogadores que estiveram bem, né? Como eu já falei, o Brian teve muito bem, o Biel entrou também na vaga do Juninho e jogou bem, deu conta do recado, né? E o Paysandu conta aí com a volta do Edinho, que era um cara que vinha como titular. O Edinho foi poupado em razão de uma pancada no tornozelo, vai estar de volta. E além disso, o Hélio conta, né, com 2 peças que são importantes para o Paysandu, que é o Vinícius Leite e o Robinho, 2 jogadores que ajudaram muito, né, o acesso do Paysandu ano passado. Né? O Vinícius Leite também é um cara que sempre faz gol em clássicos, né? Ele tem retrospecto de fazer belos gols aí contra o Clube do Remo. Então o Paysandu ganha, né, esses 2 jogadores. Além disso, tem também o fator Nicolas, que é um cara que sempre faz gol contra o Remo. Ele tem muita sorte para fazer gol contra o Remo. E o Hélio dos Anjos, que tem a questão aí de nunca ter perdido um clássico, né? Sendo ele jogado pelo Paysandu ou pelo Remo, o Hélio está invicto em clássicos e a gente espera que esse tabu seja mantido e que o Hélio consiga, né, manter a sua invencibilidade nesses clássicos, dessa vez comandando o Paysandu.
Valeu, Fernando. Volta daqui a pouco também, tá? Temos mais 2 rodadas aí. Encerrando essa primeira rodada, vamos recebendo aqui Schmidt Reage do canal Chaves Remista. Eu imagino que você também esteja otimista, né? Me dá uma razão para esse otimismo. Schmidt Reage, seja bem-vindo aí. Bom, o que me leva a estar otimista para esse clássico é justamente a montagem do elenco do Clube do Remo para essa temporada de 2024. Foi uma montagem muito coesa, uma montagem muito coerente, com critérios interessantes. A gente trouxe o executivo de futebol que estava na equipe do Fortaleza, um case de sucesso aí do Norte e Nordeste, que vem alcançando um grande sucesso. E agora com esse projeto inicial no Clube do Remo. O Remo tem um planejamento a longo prazo. E assim, a gente também se motiva pelo fato de ser um clássico Repá. O Repá, por si só, ele já deixa a gente com uma boa expectativa, né? E a gente também tem um bom treinador. O cara lá quer mostrar serviço mais uma vez. Vem de um 2022, onde ele foi campeão pela equipe do Mirassol. E com essa montagem que ele participa desse ano de 2024, com peças interessantes, a gente crê que o Remo tem tudo para fazer um clássico muito bom no próximo domingo e sair com mais uma vitória, já que a gente tem essa soberania aí nos clássicos repais. Então, estou muito otimista em relação a isso. A organização do Clube do Remo como um todo, fora de campo, para que isso se reflita nas 4 linhas e a gente consiga sair do Mangueirão com os 3 pontos. Schmidt Reage do canal Chaves Remista, encerrando aí a nossa primeira rodada nessa grande resenha. Olha, antes de tudo, antes de começar a segunda resenha, minha gente, vamos lá, curtir esse conteúdo, dá essa força aí pro canal, faça seu comentário, se inscreva no canal, espalhe para todo mundo, porque é uma resenha sobre o clássico rei da Amazônia. É ou não é? Então vamos lá, começar a nossa segunda rodada. Tá de volta a Eliane Coelho, que começou, né, lá no iníciozinho, enfim. Eliane, o que tu achastes aí da presença do VAR, né, o árbitro de vídeo, para esse clássico? Plácido, sobre esse assunto, eu sou bem direta e objetiva. A gente vive aqui, o Repá, o famoso clássico raiz, né? E não é modo de falar. Por que eu chamo desta forma? Porque a gente tem ainda essa divisão de Remo e Paysandu nos jogos, né? As 2 torcidas ali presentes, porque aí fora, né, se tratando de Brasil, a gente já tem clássicos que é só o time mandante, não tem abertura para o time visitante, ou então quando são das duas torcidas, a divisão de ingressos é bem diferente, enfim. E aqui não, aqui a gente vive realmente essas 2 torcidas ali, o Mangueirão de fato dividido, ou seja, o que eu considero um clássico raiz. Só que o fato de você ser um clássico raiz não te coloca para trás, né? Então, assim, se é isso que está funcionando, se é isso considerado algo profissional hoje, nos demais campeonatos, se é isso que é traçado como melhora, por que não vai atingir a gente aqui? A gente precisa parar com essa ideia de esperar acontecer lá na frente e esperar por 3 temporadas para trazer para cá. Então, se é isso que é considerado profissional, se é isso que é considerado avançado, se é isso que está sendo aplicado lá com a elite do futebol, por que não com a gente? Né? Então, assim, a não ser que seja bagunçado e sem profissionalismo, eu não vejo nenhum ponto contra o fato de ter VAR no Repá. A gente está falando de um grande clássico, a gente está falando de 2 grandes times, entendeu? Então, repito, se é assim que está funcionando lá fora, então tem que se aplicar aqui pra gente também. Valeu, Liane. Tem a terceira rodada ainda. Te preparei que tu vai voltar daqui a pouco. Agora, Júnior Moraes Xarel tá de volta com a gente nessa resenha sobre Repá. Xarel, como ex-jogador de futebol, o que tu pode dizer? Como é que é a semana do jogador de futebol, assim, numa semana de clássico? Diz aí. Assim, com relação a isso, Plácido, eu disputei a maioria dos repás pelas categorias de base. Pelo profissional, eu disputei apenas um, que foi naquela época da Copa Yamada, da Taça Yamada, né? De um repá que teve como profissional. A gente até saiu vitorioso. Cara, é uma semana diferente, né? É uma semana diferente. Tu sai pro treino, o torcedor já te cobra, os teus parentes já fazem cobrança, o teu pai, né? Na época o meu pai era vivo, meu pai fazia cobrança e disse, olha, esse jogo tu não pode perder, esse jogo tem que ganhar. E todo mundo só fala disso, cara. Todo mundo só fala disso. Nas categorias de base, eu tive mais vitórias do que derrota, né? E no profissional, como eu fiz apenas um, era aquele torneio Yamada,
que tinha, né, naquela época. E aí a gente ganhou. Até foram com gols do Edil. E ele deu aquela espadada e tal. Eu fui uma das vítimas, né, da espadada do Edil, do Highlander. Então, é assim. Tu vai pensando no jogo pro treino, volta pensando no jogo, tu vai dormir pensando no jogo, torcedor te cobrando, familiar te cobrando, entendeu? É uma semana bacana, tem a sua tensão, né? É uma semana tensa, mas tu trabalha tranquilo pensando, porque todo jogador quer jogar um clássico, todo jogador paraense pensa, sonha em jogar um repá. Eu tive essa honra, né, de jogar um repá. Não foi por um campeonato profissional, valendo, foi um amistoso, mas não interessa. Repá é repá. Até no jogo de botão, na porrinha, todo mundo sabe disso, que repá é repá, meu irmão. Nas categorias de base eu fui muito feliz jogando repá, joguei muito bem, vários, outros eu perdi, faz parte, né? Mas, assim, e tem até uma história curiosa, né? Na época, o Edil, né, ele já tinha uma fama de artilheiro, era artilheiro realmente, e ele ia conversando. A gente não tinha essa tecnologia de hoje, de WhatsApp, daquela coisa toda. Era lá no treino, aquela coisa de ensaiar, olha, vou te matar, vou dar uma espadada assim e tal, na hora do gol. Só que quando acontece o gol, né, Plácido, a gente não tá preparado. Tu esquece de tudo que tu combinou e dá tudo errado. Então vai no improviso. Essa é uma história engraçada aí, que a gente ensaiou uma coisa no vestiário e quando foi pro campo foi outra. Eram umas pessoas, aí chegou outras, enfim. Mas é uma semana bacana que antecede aí o repá. Uma semana de trabalho, uma semana de novas ideias, né? Tu pensa o que tu quer fazer, o que tu vai fazer, o que tu imagina que tu vai fazer dentro de campo. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas enfim. Essa preparação é muito bacana. O apoio da torcida, o apoio da família, isso também é muito importante. Vai te levar com mais força aí para o dia do jogo e é primordial aí essa semana, esse trabalho, essa ansiedade, o frio na barriga. Isso tudo faz parte, cara. Isso tudo é muito bacana e tem que saber conviver com isso, porque repá é repá, meu irmão. Grande Xarel, sempre uma história interessante, sempre uma resenha interessante. O bastidor, ele é sempre muito legal, né? É ou não é? Tem cada história bacana. E agora tá voltando aí André Júnior com toda a sua categoria. André, quem é que tem para esse clássico o elenco na mão? Quem é que tem mais essa virtude, vamos dizer assim? É o Hélio dos Anjos ou é o Catalá? Plácido, para responder essa pergunta, eu acho que a gente não tem como deixar de levar em consideração o retrospecto, né? Então acho que o Catalá, apesar de ter chegado, os pontos que o Remo teve aí na Série C, todos praticamente em suas mãos, né? Permanece, tem jogadores que foram indicados por ele e já tiveram êxito com o Catalá em outra equipe, no Mirassol particularmente, então acho que isso faz com que ele tenha grande parte do grupo na mão. No entanto, o Hélio, ele não só tem o grupo na mão, mas ele está além disso, ele tem o grupo na mão, ele tem o apoio maciço do torcedor, ele tem apoio maciço da diretoria, ele tem uma sinergia de outros tempos, então isso vem sendo acumulado, tem o acesso, então acho que tudo isso pesa bastante. Eu acho que o Catalá tem, de certa forma, o grupo na mão, mas nesse momento o Hélio, ele está à frente. Eu acho que ele tem mais o grupo na mão, não só pela questão de ter a confiança, mas por já ter um pouco mais ali do grupo de conhecimento daquilo que o Hélio considera ideal para essa equipe. Então acho que o Hélio está um pouco na frente nesse quesito. Grande André, grande André. Olha, não vai não que ainda tem a terceira rodada, tá? Você vai voltar daqui a pouco também. Eu vou agora com a Paulinha Marrocos. Paulinha, o que você me diz? Já dá para esperar um grande jogo, um grande clássico, quarta rodada do campeonato? É início de trabalho, na verdade, ou as equipes ainda não se arriscariam nesse momento? Pois é, Plácido, início de campeonato, né? A gente ainda está nas primeiras rodadas aí da competição e realmente é muito importante frisar que o repá, ele é sim esse divisor de águas, como a gente costuma falar, né? Então, é muito importante que a gente entenda que as equipes têm que entrar aí
com toda a vontade, com toda a garra, objetivando com certeza aí vencer, porque é a partir disso que vai se desenrolar aí o campeonato para Remo, para Paysandu. A gente sabe que as duas equipes entram muito focadas dentro de campo e a gente já viu situações aí, né, em que um não vinha tão bem, mas no repasse destacou, conseguiu a vitória. A gente sempre espera que seja uma partida muito parelha, né, muito equilibrada, né? Então, realmente eu imagino que as duas equipes vão entrar sim com toda a vontade de vencer, para fazer bonito e até com isso ganhar a confiança da torcida, já que, como a gente falou, né, estamos no início do campeonato, eu acho que vão arriscar sim, viu? Valeu, Paulinha. Vamos agora, Marquinho Belém está retornando com a gente na resenha sobre o Repá aqui no canal Bora Pra Cima. Marquinho, se o Nicolas pode ser decisivo pelo Paysandu, está mostrando como artilheiro, quem é que pode fazer isso pelo Remo? Bem, Plácido, nessa sua pergunta aí, quem pode decidir, você já coloca o Nicolas como essa pessoa. E eu concordo contigo, até porque é um jogador que é a referência do time, da equipe, artilheiro do Campeonato Paraense, um jogador que tem um histórico muito positivo, se tratando de Repá também, sempre consegue, né, guardar, deixar sua marca, né, e vem atravessando uma ótima fase, começou muito bem a temporada 2024, é artilheiro da equipe, fez um belo jogo diante da equipe do Águia, como o conjunto todo da equipe do Paysandu, então sem dúvida nenhuma o Nicolas, ele é sim esse jogador que pode decidir para a equipe do Paysandu, até porque é uma equipe que joga muito para ele, né? Uma equipe que gosta muito de jogar pelas beiradas, tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito, com o Jean Dias, que é um jogador também que tem muito repertório e sempre levanta a cabeça, sempre vai no fundo para tentar encontrar o Nicolas, não só ele como os outros, né? Os laterais também, os meio-campistas. Então, é um jogador que se apresenta tanto por dentro como para receber essa bola pela beirada. E assim, a defesa ela tem que ficar muito atenta com o Nicolas, porque ele é um jogador que ele não espera a bola, né? Ele é um jogador que ele ataca a bola. Ele sempre está se movimentando ou para frente do zagueiro para antecipar, ou nas costas do zagueiro para justamente, né, ele conseguir esse espaço para finalizar. Então é um jogador muito inteligente dentro da área, um jogador que acredita em todas as bolas, e aí, para mim, é esse jogador sim que pode decidir pelo lado do Paysandu. Agora, pelo lado do Remo, na minha opinião, é o Chaporã, porque é um jogador que, além dele ser um jogador de preparação, é um jogador também de finalização e já provou isso, porque fez gols, né, diante da equipe do Canaã e fez gol diante da equipe do Caxanhal, gol da vitória diante da equipe do Caxanhal. Então é um jogador que eu vejo que sabe fazer muito bem a leitura do jogo, né? Um jogador muito inteligente. Ele sabe o momento de dar o drible, ele sabe o momento da tabela, ele sabe o momento que ele tem que se tornar um atacante, um segundo atacante, né, do lado do Ítalo, né? Então é um jogador que sabe que quando a bola está do lado oposto, ele entra na área, ele pisa na área para ser mais uma opção de passe, mais uma opção de finalização, e foi o que aconteceu. Então é um jogador que gosta de atacar a área, gosta de jogar nesse espaço vazio quando ele está sem a bola. Então é um jogador que realmente vem se destacando muito aí com a camisa do Clube do Remo. Então, pelo lado do Remo, pode ser esse jogador. Agora, Plácido, você sabe também que Repá tem muitas histórias, e acontece também de jogadores que vêm do banco de reserva decidir a partida, mudar toda a história do jogo. E se tratando de início de temporada, onde as equipes ainda não estão bem 100% fisicamente, é bem capaz das 5 substituições acontecerem, como vem acontecendo. Hoje em dia um treinador tem direito a 3 paradas, né, para substituir 5 jogadores. Então, de repente, pode vir do banco de reserva, por isso que é importante você ter um elenco qualificado. Não tem como você só vencer jogo com 11 ou vencer um campeonato só com 11, não tem como, né? Você tem que ter um elenco qualificado. Então, quando você tem um elenco qualificado, você dá alternativas para o treinador, você dá confiança para o treinador, não ter dúvida nenhuma do que ele vai fazer ali, porque ele sabe que está todo mundo ali preparado, ele sabe que está todo mundo ali de igual para igual, que é qualificado, que só entra 11, mas quem está de fora também tem condições de ser titular. Então pode acontecer também do Nicolas decidir, do Chaporã decidir, mas quem sabe também alguém que vem do banco não possa decidir, tanto pelo lado do Paysandu como do lado do Clube do Remo. A gente sabe que já aconteceu muitas histórias como essa também, quando se trata de Repá. É isso. Ok, Marquinhos, te segura que tu vai voltar, assim como os outros também. Vai ter uma terceira rodada aí de perguntas de resenha. Fernando Costa, Diário Paysandu. Qual é o perigo que o adversário pode representar, hein, Fernando? Plácido, o Remo é um time que deve ser respeitado em qualquer situação, né? Nesse ano de 2024, ele fez um investimento grande para montar um elenco,
trouxe jogadores aí da Série B, né, como o Pavani, o Camilo, o Ítalo, montou um elenco justamente para disputar já a Série C, já visando o acesso. Então, o Paysandu tem que tomar muito cuidado com esses jogadores aí que eu citei, além, né, de tomar cuidado com o Echaporã, que é o jogador que vem fazendo os gols, né? Ele encaixou no time do Remo, a torcida gosta do jogador, então ele joga muito bem pelo lado do campo. A defesa do Paysandu precisa ficar muito atento, o Hélio tem que fazer um esquema ali para marcar muito bem esse jogador, não dar muito espaço, porque ele é uma das principais armas, né? Somado a isso tem o Camilo, jogador experiente, rodado, que tem uma bola parada muito forte, né? E joga ali em função de alimentar o ataque e de dar as assistências, né? Como ele fez contra o Castanhal, que ele deu uma bela assistência para o Echaporã. E também tem o Ítalo, que foi um cara que chegou para fazer a diferença em relação aos gols, né? Ele fez muitos gols pelo Sampaio Correia, teve, eu acho que a melhor temporada dele jogando pelo Sampaio. Então, essas são as peças que o Remo vai ter de destaque, que eu posso destacar, né? Que o Paysandu deve tomar cuidado e o Hélio precisa estar atento a esses jogadores aí, porque eles podem ser o diferencial na partida. Beleza, Fernando. Encerrando essa segunda rodada, voltamos com o Smith Riage. Smith, quem é o jogador adversário que o Remo tem que se preocupar? Me conta. Bom, em relação ao jogador adversário, que a gente precisa ter uma atenção especial nesse clássico, sem dúvida alguma, é o Nicolas, que é um jogador muito perigoso, é um cara oportunista, precisa de uma bola para decidir um jogo, e na sua história no Clássico Repá, ele tem mostrado todo esse bom desempenho. Então o Remo tem que ter uma atenção defensiva, obviamente, sem jogar de uma maneira retrancada, um esquema que seja equilibrado, tanto ofensivamente como defensivamente, para que a gente não sofra justamente essas jogadas que o Nicolas tanto gosta, um jogo aéreo, uma jogada de contra-ataque, 1 contra 1, tudo isso vai ser importante taticamente para que a gente consiga aí anular ele, que já é o artilheiro do Campeonato Paraense de 2024. Então, sem dúvida alguma, o Nicolas é o jogador que a gente precisa se preocupar bastante nesse Clássico Repá, e tem todo o nosso respeito aqui pelo lado azul marinho. Ok, Smith, vamos para mais uma passada aí com todo mundo, voltando aí a Liane Coelho. Liane, tem candidato a herói nesse clássico aí de domingo? Bom, quando a gente fala de herói, a gente automaticamente fala de vilão também, né? E eu acho que para esse início ainda, né, com início de campeonato, poucos jogos até aqui, ainda se conhecendo, entrosamento, eu acho que quem pode se enquadrar nessa ideia de herói e vilão são os técnicos, Catalá e Hélio. Porque os dois pegaram os times no ano passado com o bonde andando. Um outro projeto, um outro planejamento de quem já não estava mais. Uma outra comissão técnica, uma outra seleção de elenco, né? Tiveram que fazer um malabarismo com o que tinham ali. Catalá conseguiu evitar um rebaixamento, mas não conseguiu acesso. Hélio consegue evitar um rebaixamento e consegue um acesso. Agora, os dois vão iniciar um projeto do zero, assinando com a cara deles, com a autoridade deles, a autonomia deles, elenco selecionado por eles, né? Então, assim, de herói a vilão, eu acho que para este início, para este Repá, né, para um clássico logo assim tão prematuro, vou colocar, né? Porque tem só o Campeonato Paraense até aqui, os nervos ainda não estão tão à flor da pele. Eu acho que o que pode dar um direcionamento para a torcida ou cobrança é Hélio e Catalá. Porque, repito, ano passado tinha a justificativa, né? Não que isso tenha sido usado por eles, mas tinha a justificativa de você pegar um projeto em andamento, né? Você faz o que você pode com algo que já está em andamento. Agora não. Agora é algo que os dois sentaram, planejaram com a cara deles, com a autonomia deles, com a autoridade deles, do jeito deles, com as peças selecionadas por eles, né? Então, assim, assinam embaixo todo o projeto e vão colocar agora na prática, tirar da teoria e da prática, né? Então, eu acho que quem pode ir de herói a vilão neste início é o Catalá e o próprio Hélio, até porque tem muitos atletas que estão chegando agora. Então, eu acho que a torcida
ainda dá aquela margem, né, de tá se adaptando, tá se entrosando, enfim. Os dois não, os dois já estão desde o ano passado, então você sempre cobra o remanescente que já estava lá. Então eu acho que esse peso de herói, essa cobrança neste clássico vai recair para os técnicos, para quem estiver ali no ladinho do gramado. Grande Liane Coelho, valeu Liane. Xarel retornando conosco também. Xarel, um resultado negativo, você acha que já pode causar estragos mesmo em início de trabalho? Sim, Plácido, com certeza. Um resultado negativo no Repá, às vezes, custa o teu emprego, né? A gente já viu muito isso. Um resultado negativo no Repá, o teu time pode estar vindo muito bem, mas tu perde um Repá, meu irmão, parece que está tudo errado. Os teus planos para a sequência do campeonato vão por água abaixo. Pode sim custar o emprego de um treinador, de um jogador. O jogador vai do céu ao inferno, entendeu? E isso acontece, cara, no Repá. Como eu já falei, né? É um jogo totalmente diferente. É um campeonato à parte, né? Quem não sabe disso, fique sabendo. Se liguem, né? Porque pode custar sim. O resultado negativo pode causar um estrago imenso na comissão técnica, na presidência, no elenco, nos jogadores, no teu ambiente de trabalho, no teu dia a dia de treinamento pós-Repá. Isso pode trazer prejuízos, cara. A torcida cobra mesmo, ela não quer saber se tu tá bem no campeonato. Tu perder um Repá, tu vai ser cobrado. Tu ganhou, tu é rei, né? Tu vai trabalhar tranquilo, o torcedor vai te carregar no colo, o torcedor vai te abraçar, vai te dar as coisas na feira, no mercado, onde tu for, tu vai ser muito bem recebido. Agora, se tu perder, muitas das vezes o cara até nem sai de casa, para evitar esse contato, para evitar aquela encarnação, aquela resenha da torcida adversária e para evitar que o teu torcedor te cobre, né? Porque um resultado negativo no Repá, dependendo do resultado, causa um estrago enorme, tremendo, às vezes irreparáveis, né? Como é o caso geralmente de treinador. Treinador que perde um Repá, se a torcida encasquetar com ele, se ele não vier tão bem, ele roda, meu irmão. Num Repá aí, se ele perder, dependendo da forma como ele perder, ele pode sim rodar, pode causar estragos imensos para o resto da vida dele, para o resto do ano de trabalho dele, e pode até ser o fim, né, de um ciclo de trabalho aí, quando tem uma derrota aí num clássico como esse, Remo e Paysandu, que é diferente de tudo, de todos os clássicos do mundo, o Repá é diferente. A peculiaridade do Repá não tem igual, Plácido. Só quem vive aqui no Pará, só quem já jogou, sabe o que é isso, sabe o que é um Repá, né, meu irmão? Então, se liguem que domingo tem Repá de número 771, todas as atenções, né, lá para o Estádio Olímpico Mangueirão, porque o bicho vai pegar no domingo a partir das 17 horas. Valeu, Xarel. Voltando conosco aqui, André Júnior, do Grupo Liberal, da Rádio Liberal. André Júnior, essa pergunta vale para ti também. Um resultado negativo já pode causar estragos? Olha, eu acho que estrago ainda não, Plácido. Causar estrago não deve causar. É claro que, de repente, um resultado muito elástico, com um desempenho muito desnivelado, uma goleada, algo que eu particularmente não acredito, pode causar um dano maior, né? Pode ter um prejuízo maior. De repente você tem um time goleando e o outro, além de ser goleado, tendo um desempenho horrível. Isso aí pode causar um dano grande, né? Já vimos aí danos gigantescos sendo causados por resultados em repasse. O que eu não acredito que aconteça nesse, até pelo equilíbrio que falei nas respostas anteriores. Mas eu acredito que tem sempre um prejuízo, né? Porque se você vence, é meio que um carimbo de você estar no caminho certo, algo que pode muitas vezes até enganar ou botar uma cortina de fumaça, o que não acredito que vai ser o caso agora pelo equilíbrio que deve acontecer nesse jogo, mas eu acredito que deva existir um prejuízo ao perdedor, um prejuízo de você ter uma carga maior, de você ter que provar algo posteriormente, de você ter que se desdobrar um pouco mais na sequência do Repá, para provar de repente que aquele resultado foi um ponto fora da curva, então prejuízo sempre vai acontecer. Mas eu acho que pelo início, pela forma com que as equipes começam, pelo objetivo principal lá na frente, até pelo planejamento sendo montado, eu não acredito que causará um grande estrago. Repito, a não ser que tenha um resultado aí muito elástico, com um desempenho muito desnivelado.
mas eu acredito que o dano deve acontecer, como é normal em uma derrota no Repá, mas não acredito em um estrago tão profundo não. Ok, André, voltando agora com a Paulinha aí. Paulinha, a gente pode considerar mesmo que o clássico, ele é um campeonato à parte? Sim, Plácido, com certeza o clássico é sim esse campeonato à parte. Como eu mencionei ainda há pouco, é um divisor de águas, né? O clássico é capaz de mudar o rumo aí da equipe, né? Seja de Remo, seja de Paysandu, e a gente vem em um bom momento para as duas equipes, né? As duas equipes que até então não sabem o que é perder, né? Tem aí então 100% de aproveitamento, lembrando que o Remo tem esse jogo a menos, né, como a gente vem mencionando, aí, mas vem muito bem também, vem jogando, vencendo, convencendo dentro de campo, ganhando aí essa liga, ganhando esse entrosamento que é muito importante para a equipe, assim como o Paysandu, que já jogou uma partida a mais, tem 3 jogos, 3 vitórias, de 9 pontos, os 9 conquistados, tem os 100% de aproveitamento e agora, então, aí nessa liderança da classificação, são 2 momentos muito importantes para Remo, para Paysandu, que vem bem na competição e com certeza, como eu falei na resposta anterior, vão se dedicar ao máximo para já garantir esses 3 pontos, já também ganhar confiança aí do público, deixar o torcedor ainda mais animado, já acreditando nos resultados positivos das próximas rodadas. Com certeza o clássico é esse campeonato à parte, é um divisor de águas e quem ganha clássico ganha moral aí com o torcedor, ganha moral com os outros clubes, então é muito importante a gente lembrar disso. Certo, Paulinha, é isso aí. Olha, vamos voltar com o Marquinho Belém nessa resenha de clássico. Marquinho, uma questão que eu abordei com o Xarel lá atrás. Como é que é a semana de clássico? Você como ex-jogador, como é que é a semana de clássico para o jogador de futebol? Bem, Plácido, um jogador de futebol, né, um atleta profissional, ele vive uma semana de repá com muita ansiedade, né? Porque ninguém quer ficar fora de um repá, tá entendendo? Então, você, querendo ou não, fica ansioso para que chegue logo o jogo. Agora, você tem que saber controlar essa ansiedade para justamente não te atrapalhar durante a semana dos treinamentos, né? Para não te atrapalhar quando chegar no jogo. Então, é normal essa ansiedade, esse friozinho na barriga. Isso aí, querendo ou não, te traz uma responsabilidade muito grande. Até porque você está representando ali, né, a sua torcida apaixonada, de coração, né? Vai ser casa cheia, vai lotar o estádio, tá entendendo? Então, você tem que ter essa responsabilidade de saber que você, né, tá ali representando aquele torcedor que teve muita dificuldade, que comprou com muita dificuldade o seu ingresso. Às vezes o torcedor ele deixa de comprar algo para sua casa, né, para sua família, para justamente ele ter, né, o dinheiro do ingresso dele e ir lá torcer para o seu time de coração. Então tudo isso aí, quando eu jogava, eu também colocava para os meus companheiros. E eu sempre digo também, Plácido, que semana de clássico, semana de repá, né, que um jogo Remo e Paysandu é aquele jogo do algo a mais. Você tem que dar um algo a mais, tá? Não adianta você fazer só o que você vinha fazendo, você tem que fazer esse algo a mais, né? Nem que seja mais marcação, mais finalização, mais concentração, mais preparação, entendeu? E uma dessas preparações, Plácido, o que é que acontece? É importante até no extracampo mesmo. Eu vou te dar um exemplo, para te ver que eu era tão atento às situações, que eu saí um dia para almoçar, tá entendendo, com a família, no meio da semana, assim, de um repá, de um jogo importante, como sempre é, né? E aí eu saí para almoçar com a minha família. Quando eu chego nessa churrascaria, que ficava ali no Augusto Montenegro, os garçons foram me cumprimentando e tudo e tal, e aí disseram que o Jobson, né? O Jobson, eu contei essa história depois pro Jobson e tudo, o Jobson pelo Paysandu, tá, gente? E aí eu cheguei e os garçons falaram assim: Marquinhos, o Jobson tá aí com essa família. Eu digo: é mesmo? Eu disse: é. Você quer sentar junto com ele? Aí eu falei assim: não, meu amigo, nem junto com ele, e não vou ficar no mesmo ambiente que ele. Eu já estou de saída, vou procurar outro lugar para almoçar com a minha família, né? Para resumir, o que é que acontece? Já pensou, Plácido, né? Já pensou, né, a gente ali almoçando, a gente almoçando junto ou no mesmo ambiente? Aí vai que no dia do jogo, Plácido, acontece alguma coisa, o Jobson passar por mim, ou eu passar pelo Jobson, ou eu vou dar uma virada de jogo, a bola cai no pé do Jobson, ele faz o gol, o Jobson vai dar uma virada de jogo, a bola cai em mim e eu dou uma assistência, ou faço um gol, entendeu? Então, tudo isso aí também, né, o jogador ele tem que estar muito atento.
Grande Marquinho, voltando para sua última participação aqui também, o Fernando Costa, Diário Paysandu. Fernando, dá aí o teu placar e explica aí esse teu placar. O clássico Repá é um clássico muito disputado sempre, né? Ele tem um baixo índice de gols, a gente não vê placares muito dilatados, né? Os times sempre se equivalem, às vezes um tá melhor do que o outro, mas quando a bola rola é um jogo muito equilibrado, um jogo muito brigado, né? Então eu acredito em um placar magro, né? Acredito aí que vai ser 1-0 pro Paysandu ou 2-1, né? Eu acredito que vai ter uma diferença mínima no placar. Espero que no final a gente saia vencedor, tô confiante com relação a isso, mas eu não acredito num jogo com muitos gols não, né? Eu acredito num jogo muito equilibrado. Beleza, Fernando? Voltando aí, encerrando essa rodada, essa resenha, Smith reage, canal Chaves Remista. O que uma vitória ou uma derrota pode significar para o Clube do Remo, hein, Smith? Olha, a gente sabe que o Clássico Repá é um jogo atípico, ele é um jogo muito diferente das outras partidas comuns. E a gente sabe também que muitas das vezes, mesmo uma equipe vencendo o Clássico, o trabalho acaba sendo mascarado. Quando você ganha o jogo levando uma grande pressão no adversário, ou quando você perde jogando muito bem, mas não consegue levar os 3 pontos. Então, o cuidado tem que ser esse. A avaliação tem que ser feita em cima do desempenho. Obviamente falando que a rivalidade também pesa. Tanto lá dentro, para os dirigentes, isso é inevitável, para a confiança dos jogadores e para o trabalho também do treinador, e também, obviamente falando, sobre a cobrança da torcida, que nos últimos tempos, obviamente, vem se intensificando em cima do Clássico. Eu acho que em qualquer lugar do mundo é assim. Então, em caso de uma vitória, a gente não pode se iludir muito, porque é um início de trabalho, será apenas o 3º jogo do Clube do Remo, e em caso de derrota, saber absorver muito bem um revés e administrar a sequência, de entender que o trabalho não está sendo totalmente errado, que derrotas acontecem. Lembrando mais uma vez, como essa derrota vai acontecer é que vai determinar, obviamente, o futuro de um trabalho. Então, a expectativa é essa, que a vitória não iluda e que a derrota também não jogue no lixo tudo aquilo que já foi feito nesse início de temporada. Grande Smith. É isso aí, minha gente. Tava bacana, né? Tava pra ideia. É sempre bom falar sobre o futebol, mas a gente vai ter que se despedir da galera aí nessa nossa resenha aqui. Antes, só lembrando, vamos lá, vamos curtir esse conteúdo. Vamos comentar, deixa teu comentário aí para que o canal fique ainda mais robusto. Se inscreva no canal, compartilhe com todo mundo, manda pro pessoal dizer assim, olha, o canal Bora Pra Cima do Plácido Ramos fez uma resenha com uma galera que tá muito interessante. Acompanhe aí. Então a gente vai para o nosso momento de despedida. É isso, Plácido, te agradeço pelo convite. Estamos ainda no início dos jogos, né? Com certeza muito pela frente ainda, um bate-papo mais aprofundado, mas quero te agradecer pelo convite. Para mim foi um prazer e foi uma honra estar falando com você. E já me deixo aqui também para outros convites, como eu falei, vem muito jogo por aí, né? Muita análise mais aprofundada para a gente fazer e bate-papo bacana também. Então, muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado, Plácido. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar participando aqui no teu canal, no Bora Pra Cima, que é um canal sensacional. Você é um ícone da imprensa paraense, você é um cara que tem bagagem, tem rodagem, tem muita moral para falar de futebol paraense. Fico muito feliz em participar e conte com a gente, viu, Plácido? A hora que precisar, quando quiser, chama a gente aí que a gente vai participar, que a gente vai ajudar. Hoje a gente está no lado da imprensa, né? A gente já teve dentro das 4 linhas, hoje a gente está na imprensa. No domingo estarei narrando pelo YouTube da TV Cultura, junto com a galera do Futebol Zoeiro, esse grande Repá aí. Obrigado, Plácido, um abraço a todos que estão assistindo a gente e bora pra cima, meu irmão. Tamo junto, Plácido, forte abraço, meu irmão. Valeu, Plácido, um grande abraço para você. Mais uma vez é uma grande satisfação estar ao seu lado. Já tivemos aí tantas jornadas, momentos aí por várias emissoras juntos em programas, então é sempre uma grande satisfação, uma grande honra estar com você e com a galera do Bora Pra Cima. Valeu, um abraço, hein? Até a próxima. Tchau. Valeu, Plácido. Prazer participar com você aqui, tá bom? Até a próxima. Plácido, meu amigo, foi super bacana, tá? Muito obrigado aí pela oportunidade de participar do seu programa. Sucesso sempre, você sabe que eu sou seu fã,
né? Graças a Deus eu tive a oportunidade de trabalhar com você, um dos grandes narradores, na minha opinião, do futebol paraense. Você ainda faz muita falta nas transmissões, né? Pela TV, seja pelo rádio, mas principalmente na TV. Para mim você é o melhor narrador de TV do estado do Pará. Grande abraço, meu irmão, fica com Deus e sucesso sempre. Plácido, meu amigo, eu quero te agradecer o convite, dizer que eu estou à disposição para participar, sempre que convidado, aí no seu canal, Bora Pra Cima, tá? E eu quero desejar para todo mundo aí um bom jogo, um jogo de paz, de alegria, de harmonia, e que no final, se Deus quiser, o nosso papão, o meu papão, vai sair vencedor do jogo, tá bom? Grande abraço para todo mundo e fiquem com Deus. Meu amigo Plácido Ramos, de verdade, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui colaborando um pouco com o teu canal, trazendo a minha opinião a respeito do Clube do Remo, sobre mais um Clássico Repá. A gente que já vive há tantos anos, né, essa emoção do maior clássico da Amazônia, e também realizando esse trabalho de criação de conteúdo, já estamos partindo para o 4º ano de trabalho. Então, te desejar muito sucesso, de verdade, muita força no teu trabalho. Tu é uma das minhas referências, pode ter certeza disso, no meio da crônica esportiva paraense. Sucesso, muito obrigado, e que domingo o Leão Azul Paraense saia do Mangueirão com uma grande vitória. E quem quiser se inscrever no canal do Chaves Remista, também seguir a gente nas redes sociais, fique à vontade que você vai saber de tudo sobre o Leão Azul Paraense. Pode contar com a gente sempre, meu amigo. Tamo junto. Valeu. É isso aí, pessoal. Então fizemos essa resenha, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não custa nada repetir. Vamos lá, curtir, dar o like, vamos fazer o comentário, vamos compartilhar com todo mundo e também se inscrever no canal. Vamos tornar este canal Bora Pra Cima ainda mais robusto. É isso aí. Muito obrigado. Olha, vamos ter o react na segunda-feira sobre o Clássico Repá. Tá bom? Então eu te espero numa outra oportunidade. Obrigado a todos. Até mais.